Ontem, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma coletiva de imprensa destacando uma conquista histórica. Agora, ele disse que isso era um quadro de entendimentos com o objetivo de encerrar o conflito e abrir um caminho para um acordo de paz com o Líbano. Conquista histórica são palavras de peso. Quero levá-las a sério, pois o que ocorre agora merece mais que uma manchete. Se mergulharmos no contexto, vamos ver algo se desenrolando aqui que vai mudar a forma como Israel atua na região pelos próximos anos. Antes de analisarmos o que Netanyahu disse e o que isso significa, quero mostrar uma imagem que resume tudo. Imagine-se em um cinema vendo um filme 3D ao lado de outra pessoa. Um está usando os óculos e o outro não. É a mesma tela. São as mesmas imagens, mas uma experiência completamente diferente. E eu acho que é isso que acontece quando o Ocidente hoje olha para o Oriente Médio e a lente que define isso se chama realismo. Quero falar agora sobre o Ocidente e o luxo da distância. Sabe, isso é algo que vale a pena refletir. O Ocidente não enfrenta um grande conflito em seu próprio território há mais de 100 anos. Pense no impacto disso ao longo das gerações, na forma como uma civilização passa a pensar. Sabe, quando seus inimigos estão distantes e você não sente o impacto diretamente, você tem um certo luxo, o luxo de estar errado sem pagar por isso imediatamente. A distância te dá tempo e a distância te permite fazer experimentos. E eu realmente acredito que nas últimas décadas, até mesmo voltando à Segunda Guerra Mundial, o Ocidente tem feito esses experimentos. A ideia, por exemplo, de que o mal pode ser reformado ao receber legitimidade ou recursos, já que todos desejamos uma vida melhor. Mas a questão é que para pessoas que são realmente más, especialmente quando o mal é motivado por religião, a vida melhor que elas procuram não está neste mundo. Está no mundo vindouro. E a única maneira de chegarem lá é destruindo neste mundo tudo ou qualquer um que pense diferente da ideia deles de fanatismo religioso. Não estou dizendo que todo líder ocidental acredita que, ao ceder ao mal e tentar reformá-lo, ele mudará. Mas como um instinto orientador, como perspectiva padrão, isso moldou uma enorme quantidade de decisões. Sabe, vale a pena lembrar o que George Washington entendeu na própria fundação da América. Ele disse que estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz. Agora, isso não é uma declaração belicista. Isso é chamado de realismo. Agora, vamos mudar nosso foco e olhar para o Oriente Médio. Vamos contrastar essa ideia de que o poder por natureza é mau e que o compromisso demonstra força. Na realidade de Israel, Egito, Jordânia, Síria e Líbano não estão a milhares de quilômetros de distância. Eles estão a poucos quilômetros, bem próximos. E nesse ambiente, um erro de julgamento não é um problema acadêmico ou algo como um experimento de laboratório que você pode simplesmente corrigir no próximo experimento. Você sente isso imediatamente. Então, seja você religioso, secular, de direita ou de esquerda, existe uma clareza conquistada com muito esforço em Israel agora, que vem de viver ao lado dos nossos inimigos. O Estado de Israel, especialmente em seus melhores momentos, sempre operou com base em um princípio fundamental. Esse mal motivado religiosamente, o fundamentalismo islâmico, ou outro tipo de fundamentalismo como as cruzadas que perseguiram os judeus na Idade Média, não recua por conta própria. Ele não responde a incentivos econômicos como um ator político normal. Ele não se reforma só porque você estende a mão em busca de paz. A história, pelo menos nessa região, e eu acho que provavelmente no mundo todo, sugere que o mal só recua quando é genuína e completamente derrotado. Vimos isso com a Alemanha. Vimos isso com o Japão. Esses são dois de talvez alguns poucos exemplos. Todos eles têm isso em comum. Rendição absoluta e incondicional. Agora, quero analisar a lição que continua se repetindo e que vai nos levar ao acordo atual ao qual o primeiro-ministro Netanyahu estava se referindo. Vamos olhar para o Líbano, em 2006. Eu estava naquela guerra, que oferece um entendimento essencial do que ocorre agora. Após a guerra de 2006, houve um plano apoiado internacionalmente. O exército libanês, apoiado pela Unifil, desarmaria o Hezbollah e controlaria a área ao sul do rio Litani, garantindo que o Hezbollah não estivesse em nenhuma parte daquela região. Isso parecia viável para muitos, principalmente para a ONU, mas não para Israel.
É lógico para muitas pessoas e até o tipo de acordo que os Estados Unidos e outras nações poderiam apresentar às Nações Unidas com seriedade. Mas o que realmente aconteceu foi o oposto. Hezbollah não diminuiu, cresceu dramaticamente. Por quê? Porque o Irã estava observando. E o que o Irã viu, o que interpretou, é que a retirada israelense sob pressão mostrou que o Hezbollah sobreviveu. O Hezbollah passou de uma ameaça regional de médio alcance para a maior organização terrorista não estatal do mundo. Eles receberam um financiamento maciço do Irã, um apoio enorme de outras grandes nações, porque foram eles que enfrentaram Israel e Iran vistos como bem-sucedidos. E ainda pior, o Hezbollah se tornou um modelo, virou uma franquia. Outros grupos perceberam. O Hamas percebeu e rapidamente agiu, tomando a faixa de Gaza. Alguns anos depois, eles lançaram mísseis contra Israel, o que levou à Operação Chumbo Fundido. Como escrevo no meu livro, When the Stones Speak, as ondas de choque chegaram até o interior de Israel também. O movimento islâmico do norte, que basicamente é um braço da Irmandade Muçulmana, percebeu a mudança de poder e começou a recrutar árabes israelenses. Agora, esses eram árabes que, em grande parte, eram leais a Israel, sentiam que Israel era uma potência forte e começaram a se afastar de Israel quando viram a retirada israelense e a ascensão do Hezbollah. E o líder deles, Raed Salah, que aliás é um prefeito israelense, foi prefeito por 2 mandatos em Israel e, inacreditavelmente, recebe uma pensão. Liderou seus seguidores, árabes israelenses, descendo do Triângulo em direção à Cidade Velha. Eles reuniram multidões em Silwan e Sheikh Jarrah, na fronteira da Cidade Velha, tentando passar pelo Portão do Esterco, ao lado do Muro das Lamentações, mas a polícia os fez recuar. Depois, foram para a cidade de Davi. Lembro-me desses dias. Eles incendiaram os carros dos gerentes árabes das escavações e forçaram mais de 90 funcionários árabes a se demitirem. Esse é o custo decorrente da percepção de fraqueza. Não importa o que aconteça, isso não fica contido. Agora, precisamos fazer uma pergunta olhando para o presente. Aqui estamos. Há um novo acordo para o Líbano. O exército libanês, apoiado por um investimento americano de 100 milhões de dólares, tem novamente a tarefa de desarmar o Hezbollah. E a esperança, pelo menos no papel, é que o Líbano eventualmente se estabilize, talvez normalize as relações com seus vizinhos, quem sabe um dia até mesmo com Israel. E eu quero fazer uma pergunta sincera. Vamos ser realistas, sem retórica, de verdade. O que vai ser diferente desta vez? O que mudou fundamentalmente que permitiria ao exército libanês, que não conseguiu desarmar o Hezbollah em 20 anos, conseguir fazer isso agora? Agora, muita gente vai responder essa pergunta dizendo, bem, agora o Hezbollah está tão enfraquecido que essa é a oportunidade. Mas estamos diante de um ponto de virada porque, embora o Hezbollah esteja enfraquecido, o Irã agora é visto como tendo resistido à pressão internacional. E agora está negociando os termos do seu próprio retorno. Nada explica isso melhor do que um detalhe que apareceu nas notícias. Recentemente, até mesmo na semana passada, o Hezbollah colocou placas levando ao aeroporto internacional de Beirute, parabenizando o Irã pelo acordo. Agora, esse não é o comportamento de uma organização que sente que perdeu. Isso nos diz algo sobre como o Hezbollah está interpretando a situação. Existe uma tensão central nisso tudo que acho que não foi devidamente tratada. O acordo dos Estados Unidos com o Irã legitima a Guarda Revolucionária Islâmica. Uma guarda revolucionária islâmica mais forte reforça seu representante no Líbano, o Hezbollah. E, ao mesmo tempo, está sendo firmado um acordo que apoia um arranjo no Líbano, onde o exército libanês deveria desarmar o mesmo Hezbollah que está sendo fortalecido pelo acordo com o Irã. É como treinar um lutador aqui, o exército libanês. E antes de enviá-los para desativar, desarmar e desmantelar o Hezbollah, você os incapacita antes mesmo de entrarem no ringue. Não tenho certeza de como essas duas coisas se encaixam. Talvez eu não entenda algo, mas todos precisamos fazer essa pergunta. Se estamos legitimando a cabeça do polvo ao mesmo tempo em que tentamos derrotar o tentáculo do polvo, não estamos dando um tiro no próprio pé? É nesse contexto que quero voltar ao que Netanyahu anunciou e como interpretar isso. Isso nos leva ao início, à coletiva de imprensa e ao quadro de entendimentos.
O elemento-chave, como disse o primeiro-ministro, é que os Estados Unidos e o Líbano reconheceram que Israel manterá uma zona de segurança conhecida como linha amarela, enquanto a segurança de Israel exigir. Atualmente, há 2 zonas piloto onde o exército libanês deve expulsar o Hezbollah. Vamos tratá-las como laboratórios. Agora, além da linha amarela, mais dentro do Líbano, uma se sobrepõe levemente à outra linha amarela, mas logo depois construímos outra. Então parece que foi uma concessão calculada feita no contexto da relação com os Estados Unidos. E, na verdade, acho que esse entendimento, e um dia vamos descobrir isso, só poderia realmente ter sido alcançado na relação entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump. Acho que isso merece ser investigado. Nas últimas semanas, percebemos o que parecem ser muitas mensagens contraditórias vindas dos Estados Unidos. Algumas que parecem degradar a relação dos Estados Unidos com Israel e outras que parecem degradar a dos próprios Estados Unidos, dependência do Irã, como hoje mesmo, quando os Estados Unidos atacaram navios iranianos. Mas no fim das contas, o primeiro-ministro e o governo têm sido muito discretos. Eles não foram arrastados por essa onda. Eles não se pronunciaram contra os Estados Unidos e têm atuado nos bastidores. E a ideia é apresentar o conceito, e essa é a grande mudança, de que Israel não pode se retirar. Apesar de eu não estar na sala, talvez Israel realmente não vá se retirar. Isso é significativo. Após os anos de Oslo e os acordos que foram construídos sobre esse otimismo delirante que não correspondia em nada com a realidade. O fato de que a presença física de Israel no Líbano está sendo reconhecida pelos Estados Unidos como uma realidade legítima de segurança. Isso não só importa como é uma mudança completa. Sobre essa questão específica, se deveria manter a posição de segurança ou se retirar, parece que o primeiro-ministro Netanyahu resistiu a uma pressão real e manteve sua posição. Agora, há muitas pessoas no governo israelense neste momento que estão de olho na eleição, e todos estão falando com uma enorme dose de coragem. No entanto, quero dizer claramente que todos deveriam se unir em torno da coragem do primeiro-ministro Netanyahu, e isso deveria se tornar o novo paradigma do Estado de Israel. Respeitamos nossos amigos, mas sabemos que proteger o povo do Estado de Israel é, de longe, não apenas a prioridade número 1, mas uma realidade inegociável. E quando colocamos isso na mesa e sentamos com nossos amigos, olhando nos olhos deles, e fica claro que é isso que apresentamos, sabe o que acontece? Nossos amigos sabem que isso é importante e também se convencem. Porque se formos indecisos e estivermos dispostos a negociar, como Ehud Barak fez em 2000, como Sharon fez e Almer também. Até nossos amigos dizem: isso não deve ser tão importante para vocês, já que estão entregando de graça. Mas o princípio aqui, de que Israel não cede suas margens de segurança apenas sob pressão diplomática, é a coisa mais importante que vale destacar dessa coletiva de imprensa. Sabe, vamos dar um passo atrás e ver o que foi alcançado na prática. O que quer que aconteça a seguir com esse quadro diplomático, e não é que eu saiba com certeza o que vai acontecer, a realidade militar em que estamos vivendo precisa ser reconhecida e precisa ser reconhecida diariamente. Estima-se que 90% das armas e estoques do Hezbollah não existam mais. Cerca de 9.000 dos seus combatentes terroristas foram eliminados. A infraestrutura no sul do Líbano, aquelas casas chiitas, entre aspas, nas quais eu estive, e por baixo delas, nos túneis, nos estoques e nas armas que davam cobertura ao Hezbollah, foi significativamente desmontada. Agora, isso é uma solução total? Não. Mas isso restabelece algo importante, que haverá um grande custo para atacar Israel. Isso também é o que a linha amarela significa, que Israel agora mantém território dentro do Líbano e que a agressão não sai de graça. Terroristas não podem agir mal e esperar impunidade. Essa lógica deve sustentar qualquer acordo de segurança duradouro. Se você mexer com Israel, você vai pagar, e vai pagar caro, e vai doer, e vai durar até o ponto de você desejar poder voltar naquele dia e fazer algo diferente. Agora, quero ampliar ainda mais porque acho que há um panorama maior aqui que é fácil de perder de vista. Pense em como era o mapa estratégico de Israel em 6 de outubro de 2023. Hamas entrincheirado em Gaza, Hezbollah armado e ativo no Líbano, Síria como um ator hostil, e Irã coordenando tudo isso. E Israel, em um sentido real, cercado por esse círculo de fogo. Agora veja o mapa hoje. Israel mantém zonas de segurança no sul do Líbano.
Forças israelenses estão na Cordilheira Hermon, Síria. A parte leste de Gaza está sob controle militar israelense. Se alguém tivesse nos descrito esse mapa há 2 anos e meio, não acreditaríamos. Mas tudo isso significa que Israel está afirmando suas necessidades de segurança e não vai recuar. Este é um novo Israel. Este é um Israel que cresceu, amadureceu e está saindo da casa dos pais e dizendo: sabe de uma coisa? Eu vou lidar com isso sozinho. No começo, o pai pode dizer: bem, eu estou cuidando de você. Mas eventualmente o pai diz: sabe de uma coisa? Um bom pai diz: sabe de uma coisa? É hora de você se virar sozinho. Você terá mais sucesso assim. Sabe, eu acho que Clausewitz, o grande estrategista conservador, estrategista militar, estava certo quando escreveu que a guerra é a continuação da política por outros meios. É uma frase conhecida e sempre ensinada. Mas o que isso realmente quer dizer? Isso significa que, sem uma força militar eficaz que você esteja disposto a usar, você nunca poderá sentar à mesa, negociar e alcançar seus objetivos. Você precisa ter uma ameaça militar crível e a capacidade de usá-la. Desde 7 de outubro, provavelmente não houve países, certamente nenhum país bom, positivo, que busca a liberdade no mundo, talvez por décadas, tão disposto a usar a força militar para neutralizar uma ameaça quanto Israel. Está na Bíblia. Se alguém tentar te matar, levante-se e mate-o antes. É um mandamento bíblico que você não deve esperar até que seu inimigo te esfaqueie antes de revidar. Você toma a iniciativa e ataca primeiro. O que Israel fez recentemente no Irã foi tomar a iniciativa e atacar primeiro. O que Israel fez em vários cenários ao atacar Nasrallah e Khamenei, Mohammad Def e tantos outros é que Israel está tomando a iniciativa e atacando primeiro. O que estamos vendo hoje é a tradução da posição militar de Israel em realidade política. É disso que o primeiro-ministro Netanyahu estava falando. Esse é o significado do acordo, se mantenha ou não. A razão pela qual esse acordo existe, e o primeiro-ministro disse isso no discurso, é porque o Hezbollah foi duramente atingido e está mal conseguindo sobreviver. E eu acho que isso também representa uma mudança significativa em relação a todas aquelas ideias de que a segurança poderia ser alcançada por meio de concessões e construção de confiança com atores que ainda não demonstraram e nunca demonstrarão que podem ser confiáveis. Nós vimos aonde isso levou. As cicatrizes são muito reais, então onde isso nos deixa? Sinceramente, encaro a situação com humildade. Já estive errado antes e admito isso. Já estive errado antes. O acordo libanês pode funcionar. Espero que funcione. Ainda não vejo que mudança permitiria ao exército libanês fazer o que não conseguiu em 20 anos. Não estou sendo cínico, é só uma pergunta clara. E não quero nossos soldados ou nosso povo pagando por uma resposta. Se o acordo continuar e o Líbano realmente avançar no desarmamento do Hezbollah, ótimo. Se isso não ocorrer, Israel terá escolhas difíceis pela frente. Também existem dinâmicas internas no Líbano que merecem atenção. Uma população que vive sob a sombra do Hezbollah há muito tempo e que pode, à medida que essa sombra enfraquece, encontrar sua voz, semelhante ao que aconteceu no Irã. O que eu acho que está claro, ou pelo menos o que as evidências dos últimos anos parecem indicar, é que qualquer líder israelense que diga que vai proteger o povo deste país precisa levar a sério a lição de que essas áreas de segurança não são negociáveis, que o inimigo precisa entender que há um custo real para atacar e que o posicionamento militar em campo, importa. Não só agora, mas também como fator de dissuasão nos próximos anos. Quando alguém pensa que pode atacar Israel sem consequências. Então, na verdade, estamos vivendo algo profundamente histórico. Nem sempre parece assim enquanto estamos no meio disso. Mas acho que, olhando para trás, as decisões que estão sendo tomadas agora sobre onde Israel está, literalmente, vão moldar o próximo capítulo da história deste país. Sob Ron Spielman, este é o verdadeiro leste.